quando a gente fala, então, de compliance cooperativo, o entendimento, ou pelo menos a percepção, é que ele vai ser aplicável para as grandes empresas, né? Então, a Receita hoje já tem esse acompanhamento direto das grandes empresas, ela já faz esse um certo aí, ela já interage bastante com as grandes empresas, mas do ponto de vista procedimental, o compliance cooperativo ele ficaria restrito às grandes empresas? Como que ficariam as médias e pequenas empresas nesse cenário mais próximo do físico? Porque creio que as pequenas e médias também gostariam de ter uma proximidade maior com o físico como as grandes. Talvez não tenham por uma série de motivos, mas como que ficam as pequenas e médias nesse contexto geral? Essa pergunta também é muito boa. Na experiência internacional, há uma discussão sobre a compatibilidade de programas de compliance cooperativo sejam, que sejam acessíveis por grandes contribuintes apenas e o princípio da isonomia. Por quê? Porque se a isonomia exige um tratamento igual a todos, por que o programa lá da Espanha, o programa de Portugal, vai ser direcionado para os maiores contribuintes, né? Para 80 contribuintes, para 40, 100 contribuintes? Isso foi muito discutido lá fora e me parece que pode também ajudar a gente a compreender um pouquinho essa situação aqui no Brasil também. Há uma necessidade de olhar para esse princípio dentro de uma realidade até operacional e de eficiência da administração. Então, a administração tem um número limitado de servidores. Ela vai alocar esses servidores de acordo com risco e de acordo também com relevância de contribuição de arrecadação. Uhum. Então, até uma exigência de eficiência da administração que ela crie mecanismos diferentes para aqueles contribuintes que trazem mais risco e que arrecadam mais do que aqueles contribuintes que trazem menos risco e arrecadam menos. Então, isso foi muito bem resolvido no âmbito da OCDE a partir dessa perspectiva que lá eles chamam de proporcionalidade. Uhum. Né? Eles chamam de proporcionalidade que tem um significado diferente da gente aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, É. essa proporcionalidade está mais relacionada a uma questão de relação entre meios e fins, uma relação de Uhum. justiça, né? Uma relação que envolve uma ponderação de valores que é diferente dessa visão do que eles chamam lá de princípio da proporcionalidade dentro de compliance cooperativo. Uhum. Então, Trícia, se a gente trouxer essa realidade para cá, a gente precisa olhar para o cenário fático do Brasil. Né? Então, no Brasil tem 20 milhões de empresas. Né? Esse número é o número de É. 31 de dezembro de 2012. Recente. Tá? Uhum. 20 milhões de empresas. Desses 20 milhões de empresas, 99% está no Simples. Nossa. E aí 1% está nos outros regimes, presumido e lucro Real. real. Uhum. Né? Dentro da arrecadação como um todo, e aí a Receita Federal ela tem uma transparência maior sobre a arrecadação, ela divulga esses números, né? Ela tem um relatório anual de qual foi o resultado da arrecadação do ano anterior e ela já aponta também qual a programação para o ano seguinte. Né? Uhum. No relatório da Receita Federal do ano passado, que está relacionado a 2021, portanto, eles apontam que 60% da arrecadação está atrelada a 0,1% dos Nossa. contribuintes. Então, sob perspectiva de eficiência da administração, não tem sentido ela alocar esforços ou pessoal e equipe de uma forma igual para esses 20 milhões de contribuintes. Por quê? Porque 0,1% corresponde a 60% da arrecadação. E aí, se você ainda for afunilando, for trabalhando com esse número, você consegue compreender que efetivamente um programa de compliance cooperativo que seja direcionado a grandes contribuintes, né, e a gente tem esse exemplo lá na Espanha, tem esse exemplo em Portugal, em alguns estados aqui no Brasil também, dependendo do tamanho do contribuinte, ele já está diretamente nesse programa, isso também é interessante. Né? O Ceará, por exemplo, tem um programa
a gente pode chamar de compliance cooperativo também, o nome dele é pai d'égua, né? Que é uma expressão regional que traz um sentido muito positivo, né? É obrigatório para esses grandes contribuintes. Então, a relação da administração tributária com os grandes e com os pequenos, ela tem que ser estabelecida a partir de um parâmetro de racionalidade e um parâmetro de proporcionalidade dentro dessa ótica de eficiência. Waldo, mas quem é pequena empresa, então, está fora, né? Quem é pequena empresa não precisa se preocupar com essa transparência, com essa governança. Muito pelo contrário, Trícia. Eu acho que a pequena empresa ela vai se sujeitar a outro tipo de análise de fiscalização, né? Como, por exemplo, vai aumentar a importância do cruzamento de dados, né? Aumenta a importância da acuidade do dado que essa pequena empresa apresenta. A pequena empresa vai ter que mostrar, vai ter que preencher as suas declarações de uma forma muito bem feita, de uma forma rastreável, de uma forma controlável, para que ela possa depois lidar com essas fiscalizações. E a tecnologia ela assume um papel muito importante nesse processo, né? A relação de fiscalização pessoa, fiscalização automatizada, né? Ela passa a assumir também um papel relevante. Como a gente estava conversando até há pouco, as autoridades tributárias elas têm um grande volume de dados das empresas. Isso sob perspectiva individual e sob perspectiva coletiva, porque uma empresa vai informar suas operações, mas ela informa também as vendas que ela fez para outra, né? Ela informa a aquisição que ela fez de outra, né? Então, você imagina tudo isso dentro desse grande lago de dados, né? Que vai permitir esses cruzamentos. Então, se a gente puder chegar aqui numa conclusão, as pequenas empresas elas ficariam muito mais apoiadas nessas fiscalizações automáticas, cruzamento de dados e uma inteligência de gestão de informações com uso de automação. As grandes empresas também teriam isso, mas, ao mesmo tempo, elas também teriam um olhar mais próximo, até para se identificar, se entender e compreender quais dessas divergências e por que dessas divergências. Então, o tipo de problema é diferente, né? Essa constatação também é importante, né? A pequena empresa ela tem um tipo de problema, a grande empresa tem outro tipo de problema. Olha, mas pequena empresa não tem problema de interpretação? Tem muitos problemas de interpretação também. Ela vai esclarecer, vai interpretar e aquilo já vai ser aplicado para a sua atividade. As grandes empresas, a gente pode até chegar aqui numa generalização, que elas têm problemas de interpretação, mas de ordens muito mais complexas e sofisticadas. Então, esses problemas de interpretação das grandes empresas, que muitas vezes vão se desdobrar para as pequenas também, eles também devem ser analisados de uma forma mais próxima, né, para se identificar até mesmo a repercussão dessa dúvida ou a repercussão dessa questão no sistema, porque se entra numa questão de risco, né, numa questão de análise de risco. Então, me parece que a implantação de programas ou implantação dessa perspectiva de compliance cooperativa ela é abrangente, é uma mudança cultural, é uma mudança que vai olhar para uma eficiência, que vai olhar para uma melhoria nesse relacionamento como um todo, e essa mudança ela vai afetar todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, pequenas e grandes empresas, mas os programas de compliance cooperativos que sejam direcionados e que tenham condições para o contribuinte ingressar, que tenham contrapartidas para os contribuintes que pertencem a esses programas, esses me parece que serão específicos e que, dessa forma, não dá para atender todo mundo, né? Ele deve ter ali alguns filtros para se estabelecer até mesmo essas prioridades, né? Então, um filtro que é muito usado, por exemplo, na experiência internacional, é o tamanho do contribuinte. Então, volume de faturamento, volume de arrecadação. Isso tem muito sentido porque ele traz mais risco, né? Esse contribuinte traz mais risco. Ele arrecada mais, ele traz mais risco. Então, a administração precisa
estar próxima desse contribuinte. E um outro filtro também muito comum é essa própria identificação de risco por atividade. Então, determinadas atividades geram mais risco do que outras. Então, mesmo se você não tiver um faturamento muito grande, eu quero que você esteja aqui. Fármacos, combustíveis, Eles podem aqueles escolher. podem escolher hoje a Receita escolhe considerando algumas variáveis, vamos colocar assim, né, que ela já tem. Esse ponto é importante também, porque isso precisa ser dito para a sociedade, né? Então, Não é claro, né? Isso daí não está em lei, vamos colocar assim. Então, isso precisa ser dito. Então, eu falo assim, olha, eu estou vendo aqui, Trícia, que, por exemplo, é uma atividade de meio de pagamento. Meio de pagamento, para mim, é uma atividade que traz risco, porque mexe com circulação de recursos, pode ter pagamento para alguma operação que não tenha nota, né? Paga para a pessoa física, tem um volume para a pessoa física muito grande, isso aí pode indicar que, na verdade, não é uma pessoa física, pode indicar que é uma operação, é uma empresa. Uhum. Então, eu quero que essas empresas, por exemplo, estejam dentro de um determinado foco no meu programa. Então, o Estado, por exemplo, ele pode falar aqui, olha, eu quero que empresas de meio de pagamento participem desse programa. Aí, esse é um critério de risco. Ele está trazendo, está apontando. Uhum. E aí ele pode dizer, olha, eu vou dar, então, aqui contrapartidas para que essas empresas possam aderir ao programa. E aqui também tem um ponto importante, que é essa mudança de paradigma, né? Como eu estou trazendo incentivo positivo, eu estou trazendo aqui uma forma de atração dessas empresas para o compliance, é interessante que se acenem também com algum tipo de benefício para essas empresas, né? Ou vantagem para essas empresas. E aqui, quando a gente fala em benefício ou vantagem, a gente não está falando de nenhum tipo de benefício fiscal ou redução de carga tributária ou alguma coisa que não seja ligado efetivamente ao compliance, né? É questão relacionada à compliance, efetivamente. Então, CND. CND é uma jabuticaba nossa, né, que causa um monte de problema operacional para as grandes empresas. Então, os débitos aparecem no conta corrente, débito que já está com exigibilidade suspensa, débito que tem já garantia, mas ele volta todo o período. Então, como isso pode ser melhorado, né? Isso pode ser melhorado no âmbito de um relacionamento cooperativo, de um programa de compliance cooperativo, né? Então, olha, se você entrar no programa, você vai ter uma análise prioritária na sua CND, né? Você vai ter aqui um acompanhamento próximo da sua CND. Uhum. Ou, de repente, você não vai ter nem restrição na CND. Você vai, né, faça a CND para você, sua CND é automática. Por quê? Porque você está aqui num acompanhamento próximo, né? A gente está vendo quais são seus débitos, a gente já está acompanhando aqui com você, então sua CND já está... Essa é um ponto, um benefício, né? Então a empresa ela vai falar, opa, peraí, então realmente vale a pena, né? Pode valer a pena para mim eu cumprir com esse esforço de também melhorar minha governança, entrar nesse ambiente e também apresentar, ter essa transparência, né? Porque aqui, veja, a gente também está olhando para um cenário que a transparência dentro para essas empresas que aderirem, né, ou que estão dentro de um programa de conformidade específico, ela é maior, né? O nível de exigência é maior. Então, também a empresa tem que ter um benefício pelo outro lado para ela poder também se interessar por esses programas. Então, esse ponto também é interessante, que esses programas eles sejam facultativos, né? Principalmente no estágio que nós estamos, né? Porque a gente está falando de mudanças também que trazem custos. Então, em um cenário complexo como o nosso, um cenário em que essa relação tributária é uma relação muito custosa, a empresa tem que ter a possibilidade de avaliar, né, se ela quer entrar nesse programa ou não. Mas me parece que a gente está caminhando para um cenário em que a mudança cultural ela é abrangente, né? Isso vai atingir todo mundo, e os programas específicos eles vão trazer condições, eles vão ser focados nessas empresas que trazem maior arrecadação e maior risco. Tá, focado nas grandes empresas.